Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Sandi e hoje vamos começar, na aula 42, a estudar os fenômenos do eletromagnetismo, cargas elétricas e os processos de eletrização. Bom, os fenômenos eletromagnéticos estão à nossa volta, então seja nos fenômenos naturais, como os raios, por exemplo, seja nos aparelhos eletrodomésticos, a gente tem aqui liquidificador, rádio, ventilador, aspirador, esses aparelhos todos dependem de motores elétricos, como esse exemplo aqui de um motor elétrico muito simples. E aqui a gente tem a relação do fenômeno do eletromagnetismo, tem corrente elétrica sendo gerada e carga e campo magnético também sendo produzido aqui, ó. Então a gente tem uma bobina que rotaciona na presença de um campo magnético. Seja no próprio atrito que a gente discutiu na mecânica, a gente tem a origem do atrito, no final das contas, é a interação eletromagnética entre as rugosidades aqui das superfícies. Isso tem a ver com o eletromagnetismo, no final das contas. Bom, esses fenômenos elétricos e magnéticos eram conhecidos desde a Grécia Antiga. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma seiva de árvore solidificada, chamada de âmbar, que em grego quer dizer elétron. Quando ela era atritada contra a pele de animais, ela adquiria propriedades elétricas, então atraía pequenos materiais. Isso já era conhecido dos gregos naquela época. A própria magnetita também atraía pequenos objetos metálicos, então eles conheciam os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Mais tarde, em 1820, o cientista Ørsted, ele percebeu a interação entre esses fenômenos diferentes, digamos assim. Ele diz que eles agem pelos mesmos poderes, ele dizia. Então a ideia é o seguinte, ó, no experimento dele, ele fez passar uma corrente elétrica em um fio e percebeu que uma bússola era desviada por essa corrente elétrica. E daí ele percebeu, de fato, que há uma interação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Mais à frente, o Maxwell, ele combinou as quatro equações, as equações da lei de Gauss, as equações da lei de Faraday e lei de Ampère, e combinando essas equações, ele chegou nas famosas equações de Maxwell, que resultou na onda eletromagnética. Então ele mostrou que a onda eletromagnética é um fenômeno tanto elétrico quanto magnético e inclusive previu a velocidade da onda eletromagnética, como a luz, por exemplo, que tem a maior velocidade do universo no vácuo, a luz no vácuo, no caso. Então, foi uma previsão da teoria dele, uma teoria muito bem elaborada, aceita e com bases empíricas. E é essa teoria que a gente vai estudar agora, começando aí com os fenômenos os fenômenos elétricos e depois com os fenômenos magnéticos. Bom, a gente começa então a falar um pouco sobre carga elétrica. Então imagine que você pega um bastão de vidro e atrite, por exemplo, contra a seda. O que acontece? Dependendo das características do material, ele tem uma probabilidade de perder elétrons ou de ganhar elétrons. Quando o material ele perde elétrons, ele fica com déficit de carga negativa, os elétrons têm cargas negativas, portanto ele fica positivamente carregado. Por que ele está positivamente carregado? Porque ele adquiriu cargas positivas? Não, porque ele perdeu elétrons, então ele perdeu cargas negativas e ficou positivamente carregado. Então, no caso de um bastão de vidro, por exemplo, atritado com a seda, ele tende a ficar positivamente carregado. Se a gente aproxima um bastão desse de outro bastão que também está positivamente carregado, a gente percebe que eles sofrem repulsão. Então, surge uma força no intuito de repelir esses materiais. Já se a gente atrita o plástico com a lã, o plástico tem a característica de adquirir elétrons, a propriedade de adquirir elétrons, a tendência. Então, ele fica eletricamente carregado, negativamente carregado. Então, o plástico negativamente carregado, se você aproxima de um bastão de vidro que estava positivamente carregado, o que acontece? Vai surgir uma força no intuito de aproximar. E daí que vem aquela ideia de que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, vem dessa interação aí entre os objetos carregados positivamente ou carregados negativamente. A gente também pode falar sobre alguns materiais com características específicas. Por exemplo, tem materiais que são condutores, então conduzem a corrente elétrica, e tem materiais que são isolantes,
têm dificuldade ou não conduzem a corrente elétrica. Então, por exemplo, o corpo humano, que é composto de água e sais, ele é um bom condutor. A água da torneira, que também tem água e sal, água e sais dissolvidos, é um bom condutor. Os fios de cobre dos postes, por exemplo, por isso que são utilizados para a distribuição de energia. E os metais, de modo geral, eles são bons condutores. Já a borracha, ela é um isolante. A água destilada, a água pura, ela é um isolante, não tem, se você dissolver sal, ela passa a ser condutora, mas a água pura, ela é um isolante. Os plásticos, que são os envoltórios dos fios de cobre, por exemplo, eles são isolantes, né? Eles servem para que você não tome choque quando você se aproxime de um fio, quando toque um fio, por exemplo. O vidro também é outro exemplo de isolante. Então, a ideia é o seguinte, nos condutores a gente tem cargas elétricas que são livres, digamos, elétrons livres, eles podem se mover com facilidade. Nos isolantes, ou temos muito poucos ou não temos. Aqui um exemplo de elétrons livres. Então, por exemplo, no metal, você tem diferentes camadas eletrônicas, né? E as camadas que estão mais afastadas do núcleo, elas têm elétrons que são chamados elétrons de condução, são elétrons livres, e eles podem vagar pelo material. Então, ele acaba deixando o átomo positivo, né? A gente chama de íon, que ele fica aqui positivo, e essas cargas negativas, os elétrons, eles podem se mover no material, de modo que, se você fornece uma diferença de potencial, que é um dos conceitos que a gente vai ver mais à frente, se você alinha, digamos assim, esses elétrons, então você vai ter uma corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É um alinhamento de elétrons que estão aqui livres no material. Então, essa é a ideia. Beleza? A gente pode ter também aterramento. O que significa aterramento? Aterramento é você conectar totalmente um objeto até a Terra, que seria um grande condutor, um grande reservatório aí, só através de condutores. Então, aí você diz que o material está aterrado. Por exemplo, os chuveiros elétricos, às vezes eles dão choque se você toca neles. Isso acontece por quê? Porque eles não estão aterrados. Porque se eles estiverem aterrados, vai ter uma conexão, geralmente ela vai sair lá do chuveiro elétrico e vai até o solo, um fio, de fato, e vai até o solo e depois tem um metal. Ou seja, as correntes elétricas, ou em excesso, ou correntes que não deveriam ir para outros lugares, digamos assim, ele vai procurar o caminho mais fácil para chegar até a Terra, que seria o grande reservatório. Esse caminho mais fácil é através dos condutores. Então, aterrar é isso, é facilitar a descarga elétrica até a Terra, que seria um grande reservatório aí. Então, isso é feito através de materiais condutores. Por exemplo, os para-raios. A ideia de um para-raio é, de fato, atrair os raios. Isso tem a ver aí com o poder das pontas, que a gente vai ver quando a gente falar de campo elétrico. E aí os raios, eles atingem, né, esses para-raios e eles seguem um caminho que foi criado, digamos assim, para que ele siga até a Terra. Então, tem toda fios que levam essa energia do para-raio até o solo. Então, esse é o caminho seguro, digamos assim. E esse é o objetivo do para-raio, literalmente atrair os raios e conduzi-los até a Terra através de condutores. Então, essa é a ideia do aterramento. E é daí a importância do aterramento em construções que levam em conta que tem eletricidade envolvida e tudo. Então, é fundamental essa questão do aterramento para que a gente evite aí choques elétricos e por aí vai. Bom, e como é que é a estrutura, no final das contas, de um átomo? Então, o átomo ele tem um núcleo atômico, é composto aí de prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo atômico a gente tem a eletrosfera, onde estão os elétrons. Alguns materiais eles têm elétrons mais próximos, mais ligados, e alguns com mais camadas, onde tem elétrons mais afastados. Esses elétrons mais afastados, por exemplo, eles podem se mover pelo material, como no caso dos metais, que são chamados elétrons livres. Bom, na natureza, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é unidade de carga elétrica, em homenagem ao cientista Coulomb. Então, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo. A carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 positivo. E a carga do nêutron é 0. Então, essas são as cargas elementares. Aqui é um exemplo. A gente diz que a carga é quantizada. A gente não tem submúltiplos da carga elementar. Essa é a elementar. O que a gente tem são os múltiplos. Então, Q igual a NE.
onde N é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim sucessivamente. Então, a carga do elétron é menos a carga fundamental, a carga do próton é a carga fundamental e o nêutron é zero. Quer dizer que não existe em nenhuma hipótese um valor menor do que 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb? Bom, na verdade existe, só que ele não se encontra na natureza. Então, por exemplo, os prótons e os nêutrons, eles são constituídos de outras subpartículas, por exemplo, os quarks. E os quarks têm carga elementar semi-inteira. Então, tem divisões de 2/3, 1/3 da carga elementar. Só que isso não acontece na natureza. Na natureza, a gente encontra como carga elementar a carga do próton e do elétron. Ok? Por isso, a gente diz que a carga é sempre quantizada, ou seja, um múltiplo inteiro da carga elementar, que é a carga do elétron ou do próton. Além disso, além de ser quantizada, a carga elétrica também é conservada, ou seja, a carga não é criada e nem destruída, ela é conservada. Por exemplo, num procedimento aqui de decaimento radioativo, então você tem um núcleo de urânio, você tem o urânio decaindo aqui em tório e uma partícula alfa. O que acontece? O urânio tem massa atômica e, por massa atômica, entendam a quantidade de prótons somada com a quantidade de nêutrons, então 235, e esse 92 embaixo aqui indica o número de prótons. Então, o número de prótons é o que caracteriza o elemento. E a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. A gente pode ter mais nêutrons, a gente pode ter variações aí do mesmo material. Por exemplo, a gente tem urânio 235, tem urânio 238, então tem mais nêutrons. Nesse caso aqui, o urânio 235 está decaindo em tório 231. Então, o que a gente tem? Se a massa atômica aqui é 235, prótons mais nêutrons, e ele decai em tório 231, então está faltando 4. Então, a gente tem uma outra partícula com massa atômica 4. Se aqui a gente tinha 92 prótons e ele decai, a gente passa a ter 90 prótons, né, no caso do tório, e aqui como decaiu, mais uma partícula alfa, a partícula alfa tem 2 prótons. Então, a carga elétrica ela não é perdida e também não é criada, ela é conservada. Então, em toda reação que a gente tiver, a gente vai ter que levar em conta que a quantidade de carga é a mesma antes e depois. Ok? Bom, falamos um pouco sobre carga, agora a gente fala sobre os processos de eletrização. Então, como é que a gente pode efetivamente eletrizar um corpo? Então, tem 3 processos básicos de eletrização. A gente pode eletrizar por atrito, como os exemplos que a gente falou lá do vidro e da lã, do plástico e da seda. Então, se você atrita, se você movimenta, se você esfrega o vidro com a lã, ambos neutros, o que vai acontecer? O vidro tende a perder elétrons para a lã, portanto, ele perde elétrons e fica positivamente carregado. E a lã, que recebeu elétrons, fica negativamente carregado. Isso depende de características dos próprios materiais. Tem uma série para isso, se eu não me engano, se chama série triboelétrica, que diz quais materiais têm tendência, quando atritados, quando em contato com outros, quais que têm a tendência de ganhar elétrons e quais têm a tendência de perder elétrons. No caso aqui do vidro, tem a tendência de ganhar elétrons quando atritado perder elétrons quando atritado com a lã. Portanto, fica positivo e a lã fica negativamente carregada. Então, essa é a primeira forma de eletrização por atrito. Uma outra forma é por contato. Então, imagine que você tem aqui uma esfera neutra e você aproxima dela uma esfera negativamente carregada. Então, o que vai acontecer? Quando você tocar a esfera carregada, negativamente carregada, na esfera neutra, os elétrons em excesso da esfera B aqui, neutra, carregada, vão passar para a esfera A, de modo proporcional aí aos seus tamanhos, de modo que a carga vai ficar distribuída. A carga inicial, que são os elétrons em excesso, vai ter que ser igual à carga final. Aqui não teve carga sendo perdida. Entretanto, a esfera B inicialmente tinha mais carga, vai passar a ter menos carga, e a esfera A, que não tinha carga em excesso, passou a ter carga em excesso, de modo que ambas ficaram negativamente carregadas. Então, se no caso do atrito, quando você tem um material, ambos neutros, um fica positivo e outro negativo, no contato com o material neutro, a carga final é a mesma carga em excesso inicial. Então, se a carga em excesso inicial é negativa, os dois vão ficar negativos. Ok? Já no processo de indução, quando você aproxima aqui um indutor de uma esfera neutra, olha o que acontece. Você está aproximando aqui um indutor
Não precisa ser uma esfera, não. Outras formas também acontece isso. Se você aproxima aqui um indutor que está negativamente carregado do induzido, no caso de uma esfera neutra, o que acontece? Ó? Os elétrons que estão aqui em excesso vão fazer... Aqui imagine uma esfera condutora. Você vai aproximar esses elétrons aqui e vai fazer com que os elétrons sejam repelidos. Então, eles vão lá para o outro extremo do nosso material. Ou seja, se os elétrons que estavam aqui igualmente distribuídos vão para o oposto, para a maior distância possível por repulsão, aqui, na região mais próxima, a gente vai ter o quê? Um déficit de elétrons, ou seja, as cargas vão ficar positivas aqui e negativas do outro lado. Você polariza o material. Isso é uma forma de eletrização por indução. Você não chega a tocar, você simplesmente aproxima, e ao aproximar, os elétrons do material vão sofrer repulsão aqui nesse caso e vão para a esquerda. E vai ficar um vazio de elétrons, ou seja, a esfera B vai ficar parcialmente positivamente carregada e parcialmente negativamente carregada. Isso é o processo de indução, ok? Aqui um exemplo de um processo de indução. Você tem aqui um pedaço de cobre, estava inicialmente neutro. Aí você aproxima um plástico carregado. O que acontece? Negativamente carregado. Os elétrons livres aqui do cobre, dessa parte aqui que está próxima do plástico, vão ser repelidos. Então, eles vão lá para o extremo. Então, vão para o outro lado do cobre, deixando um déficit de elétrons aqui. Ou seja, essa região do cobre fica positivamente carregada e essa região fica negativamente carregada. E se ela ficou positivamente carregada, ela vai ser atraída pelo plástico que estava o tempo todo, né, negativamente carregado. Ok? Então, você consegue aqui sofrer, inclusive, a atração devido ao processo de indução. Vamos ver um exercício aqui para finalizar. Então, imagine que a gente tem aqui 5 pares de placas. As placas A, B e D são de plásticos carregada. Está carregada. Então, plástico é um isolante, essas placas estão carregadas. A gente não sabe se é positivamente carregada ou negativamente carregada. A placa C é de cobre e está neutra. Então, a gente tem uma placa metálica aqui, cobre é condutor, e está negativamente e está neutra, e as placas A, B e D estão carregadas. Beleza. Então, vamos ver o que a gente consegue inferir a partir dessa imagem. Se ela se atrai ou se repele, está mostrado aqui na figura, e quer saber o par CD e o par BD, se eles se atraem ou se repelem. Vamos ver. A e B estão carregados e eles se atraem. Então, A e B têm cargas opostas. Não sei qual é a carga, mas são cargas opostas. A está carregado e está atraindo C. Significa o quê? E está atraindo C e C estava neutro, então o C está sofrendo indução, né? Porque ele estava neutro e está sendo atraído por um corpo carregado, então está sofrendo um processo de indução. Beleza. D e A estão ambos carregados e estão sofrendo repulsão, significa que eles têm a mesma carga. Ok? Então, observe, se D e A têm a mesma carga e A está atraindo C, então D também vai atrair C. Logo, o processo aqui na terceira placa é de atração. Por quê? Porque C é neutro, que é o cobre, e D tem a mesma carga de A, por essa figura 4. Ó. Por que eu sei que eles têm a mesma carga? Porque eles se repelem. Se eles se repelem, tem que ter a mesma carga. Se A atrai C, então D também vai atrair C. Ok? Agora, vamos ver entre B e D o que acontece. Se A tem a mesma carga que D e A atrai B, então D também vai atrair B. Ok? Como é que eu sei disso? A vai ter que ter a mesma carga que D, porque eles se repelem. Então, se eles têm a mesma carga e A atrai B, então o D também vai atrair B. Então, aqui também é um processo de atração e a gente finalizou a resposta. Então, C e D vão se atrair por indução e B e D vão se atrair porque possuem cargas opostas, assim como A e B. Ok? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.